Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bem, gente, mais um partilha. Vamos falar hoje sobre os falsos deuses. Astrologia. Superstição, magia, Adivinhação. Enfim, existem muitas passagens. Hã? Bem, existem muitas passagens, tá? Levítico, eu vou dizer as outras que nós não vamos ler. Levítico 20, 27, Mateus 6, 24, Levítico 19, 31, Isaías 47, do 11 ao 15. São alguns exemplos. Nós pegamos um só. Só para ficar bem claro. Levítico 20, 27, Mateus 6, 24, Levítico 19, 31 e Isaías 47, do 11 ao 15. Porque essas práticas que nós falamos, elas ferem o primeiro mandamento da lei de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso que a gente chama de falsos deuses. É interessante que tem tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, né? Exatamente. Seja, desde o Antigo Testamento já existia essa advertência, né? Por quê? Porque aquela proibição sobre imagens que se fala tanto, que os protestantes pegam tanto no pé do católico, a questão não é a construção da imagem, até porque Deus, depois, se Deus quiser, é sempre como Deus quiser, né? Porque Ele está no controle. O que a gente tem que saber sobre as imagens é que Deus mandou também fazer imagens. Ele proibiu, mas Ele também mandou fazer. Mandou fazer anjos de ouro cobrindo a Arca da Aliança, mandou fazer serpente de bronze, né, para curar, para ser símbolo de cura para as pessoas que estavam lá com Moisés na travessia do deserto, e outras figuras que Deus manda fazer. Então a questão não é construir uma imagem, mas a idolatria. Exatamente, o problema todo estava na questão de construir ídolos, né? Não de construir imagens. Ou seja, porque o pessoal daquela época, eles construíam uma determinada imagem, uma estátua, e elas acreditavam que ali estava Deus, que aquilo era um Deus, como fizeram com o bezerro de ouro, né? Com Moisés. Um pouquinho antes deles descer com as tábuas da lei. Exatamente. Então, por quê? Porque eles acreditavam que aquele era Deus. Assim, Deus, olhando isso, Ele os proíbe de construir imagens de deuses. Imagens para adoração. Imagens para adoração. E não imagens como estátuas, né? Então, por exemplo, aqui nós temos aqui uma imagem de São Miguel Arcanjo. É uma imagem representativa até de um ser que não tem imagem, né? Não tem corpo. Nós já inclusive fizemos um vídeo pequenininho sobre os anjos. Então o que a gente tem, o que seria uma imagem? Nós veneramos a imagem, nós respeitamos esse exemplo de um anjo do Senhor que nos protege nos momentos difíceis, intercede a Deus por nós. Somente isso. É um carinho de irmão. É uma veneração, é um respeito profundo. E na Bíblia existe diferença total, mas não é esse o tema do nosso bate-papo. Podemos fazer um para isso. Uma partilha sobre isso. O que nós temos que falar, e nós temos que entender, é que a idolatria não é somente em estátuas. Né? Não é eu achar que aquela estátua é o próprio Deus. A idolatria também está em eu desviar os atributos de Deus e colocar esses atributos em outras práticas, que são as que a gente falou. O primeiro mandamento vai nos dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E só a Ele prestarás culto. E isso, se não me engano, é Êxodo 20, a partir do Êxodo 20. E aí nós vamos entender o seguinte: Deus é onisciente, tudo sabe, onipresente, está em todo lugar, e onipotente, tudo pode. Só Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então, quando nós adoramos alguém, nós temos que identificar nessa pessoa esses três atributos. Porque a adoração é reconhecimento da divindade. Então, não posso adorar São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo não é onisciente. Principalmente a figura dele. Exatamente. Ele não é onipotente, não é onisciente, ele não tem essas qualidades. Nossa Senhora não tem esses atributos, né? Enfim, todos os santos, ninguém tem esses atributos, somente Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Santíssima Trindade. Só eles têm esses atributos.
Quando a gente joga esses atributos em outras práticas, a gente fere o primeiro mandamento. E aí Deuteronômio está explicando quais são essas práticas. Comete um pecado grave, né? Exatamente, porque você tira Deus da sua vida e coloca outras coisas. E infelizmente por causa disso nós temos pessoas que se dizem cristãs, não são só católicos, são de várias denominações cristãs que acreditam em horóscopo, que acreditam em astrologia, que não passam debaixo da escada porque vai ter 7 anos de azar, não é isso? Que se quebrar um espelho quebrado também, que traz uma sorte. O que acontece é o seguinte, se você passar debaixo da escada, pode ser que um tijolo caia na sua cabeça, uma lata de tinta, uma né? ferramenta. Exato, é o único perigo que existe. E no caso de quebrar o espelho, você se cortar. Mas deixar o chinelo de cabeça para baixo. Tudo isso, Deus está acima. Os atributos de tudo poder, de estar em todo lugar, de tudo saber, esses atributos não estão nessas práticas, esses atributos estão somente em Deus. Então, o que diz o texto? Vamos ao texto, que vai ser Deuteronômio, capítulo 18, versículos do 9 ao 14. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis daquela gente. Práticas abomináveis, né? Exatamente. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo ou à invocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que são dessas práticas. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti a essas nações. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. As nações que vais despojar ouvem os agoureiros e os adivinhos. A ti, porém, o Senhor teu Deus não o permite. Ou seja, de forma muito clara, ele coloca o texto sagrado, não somos nós, coloca Deus de um lado e essas práticas do outro. Até porque agorar o outro, superstições, magia, são todos achismos. Não tem nenhuma comprovação científica. Magia, gente, são truques. Até há pouco tempo nós tínhamos aí, não tem tão pouco tempo assim, uns anos atrás, tínhamos o Mr. M, fantástico, que ele destrinchava todos os truques de mágica como sendo truques. Mostrava porque tudo ilusão. E a astrologia, ela nada mais é do que um conjunto de técnicas em que você usa palavras universais dentro de uma previsão astrológica e faz aquela pessoa acreditar naquelas previsões. Quais são as técnicas? Uma vez um astrólogo, ex-astrólogo, ele disse como ele fazia para enganar as pessoas. Então, como ele fazia? Ele utilizava palavras universais e verbos universais, genéricos. Por exemplo, hoje você terá sorte no amor. Quer dizer, sorte não é uma certeza. A palavra sorte não é uma certeza. Eu posso ter ou não. Existe uma precisão, não existe uma precisão. Então, hoje eu não tive sorte porque eu nem saí na rua, eu só trabalhei. O astrólogo e a previsão astrológica, ela não se tornam erradas, mas a tua atitude de não ter ido à rua, de não ter procurado o amor, né? Boa atratividade nos negócios. Pô, eu não tive boa atratividade no negócio porque de repente não encontrei a pessoa certa. Ou seja, a previsão astrológica fica intocável e a culpa é tua da previsão não acontecer. Frases genéricas. E aí se usa o pode, se usa atração, magnetismo, tendência, muito bem. Então, gente, astrologia, superstição, magia e adivinhação, agouros, feiticismo, são práticas completamente desmascaradas através dessas técnicas e de truques. Da mesma forma também fala muito claramente espiritismo. Sim. O espiritismo ou consulta aos mortos,
ou invocação dos mortos. Exato, ou necromancia, são sinônimos. Que é exatamente a prática das religiões africanas, né, do kardecismo, que é consultar espíritos. É uma abominação. Inclusive, se eu não me engano... Nós podemos até ter aqui um tema falando sobre o ocultismo, né? Vamos falar sobre isso. Que é um tema tão vasto, né, que não dá para falar somente em poucas palavras. Né? Mas resumindo, existem explicações científicas, filosóficas e doutrinais para não acreditar em consulta aos espíritos. Mas a gente fala nisso numa outra... Não é o nosso tema, a gente pode estar tema. falando novamente sobre esse tema numa sessão especial, num curso até, né? Pode ser na sessão Questões de Fé. Então é isso, gente. Essa passagem é bem clara, porque, por favor, não confundam, que a gente possa viver de acordo com a nossa fé. Deus é que é o nosso norte, é o nosso orientador. Devemos acreditar em Deus, e não no horóscopo, não no mapa astral, adivinhação, magia, né? Nem tampouco nos espíritos, até porque isso não é possível. Ou achar que a nossa história está escrita nas estrelas, né? Exatamente. Vamos nos dedicar a crer em Deus verdadeiramente. Que não é só falar, eu creio em Deus, eu acredito, mas não pratica. E esse primeiro mandamento, exatamente, a prática desse primeiro mandamento, é exatamente se afastar dessas práticas que tentam substituir a onipotência, a onisciência e a onipresença de Deus. Por isso se chamam falsos deuses. Devemos viver como filhos e filhas de Deus, né? Um Deus preocupado, um Deus que nos ama e que cuida de nós, né? Eu tenho um modo de pensar, e eu falo principalmente isso muito para os meus filhos, devemos agir na nossa vida como se tudo dependesse única e exclusivamente de nós, né? Devemos agir, devemos ir à frente, devemos tomar nossas atitudes como se tudo dependesse da gente. E devemos esperar como se tudo dependesse única e exclusivamente de Deus, colocando sempre nas mãos de Deus. Senhor, aqui, ó, até aqui é onde eu posso vir. E agora, se isso ou se aquilo, se esse caminho ou aquele outro vai ser bom para mim, eu peço que o Senhor decida por mim, porque eu não consigo ver. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. E principalmente, se colocar Deus no seu lugar, né? Que existe uma grande tendência hoje do homem querer colocar-se no local de Deus, ele querer ser o centro do universo, né? E querer que Deus seja apenas aquele que possa ser útil. Quando eu preciso de alguma coisa, eu vou lá e, como no supermercado, eu vou lá na prateleira de Deus e pego aquilo que me serve. Não, eu submeto a minha história à vontade de Deus. Não parado, sentado no sofá da minha casa, esperando que tudo caia do céu, mas trabalhando duro, indo atrás, buscando, mas esperando como se tudo dependesse de Deus. E principalmente submeter a nossa vontade, Marcos, acho que isso que é mais difícil para o ser humano. Bem difícil. Submeter a minha vontade à vontade de Deus, né? Eu acho que a nossa perfeição ela vai se aproximar de sermos perfeitos quando a nossa vontade se aproxima da vontade de Deus. Amém? Amém. Bem, gente, não se esqueça de se inscrever, de compartilhar, deixa o seu like. E a importância de se inscrever é que você acaba depois tendo a facilidade de receber os outros vídeos, né? E ao compartilhar você está evangelizando. Exatamente. Deixando o seu like, você vai fazer a nossa página, nosso canal se tornar mais popular, outras pessoas vão ter mais facilidade de acessar, de ver quando fizer uma busca, né? E você também pode compartilhar, pode deixar o seu comentário, pode deixar a sua pergunta que nós responderemos, pode dar sugestões de temas ou de questões que você gostaria que nós trouxéssemos aqui até para vocês conhecerem melhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.